O objetivo desse vídeo é colocar o seu pezinho, torcedor do Santos, no chão. Porque olha, esse é um momento muito difícil da cobertura esportiva no Brasil. Momento que os clubes estão, em sua maioria, de férias. Porque é um momento que o torcedor tem uma alta expectativa com relação ao time que ele vai torcer no ano que vem, né? Aos 11, principalmente os 11 titulares que vão entrar em campo. Então, assim, qualquer coisa que é falada, nomes que são colocados, acaba tendo um hype muito grande, muita visualização. É um momento que muita gente se utiliza para poder farmar view e às vezes ganhar o ano com isso. Aqui é um pouco diferente, eu não gosto desse tipo de abordagem, gosto de tratar no campo da realidade. Ouvi uma notícia de um setorista a respeito de uma saída que pode acontecer? Bom, vamos comentar. Ouvi uma notícia de um setorista, de uma chegada que pode acontecer e ela é viável, mesmo que eu não concorde? Vamos comentar, vamos discordar. Eu apurei alguma possível chegada ou alguma possível saída? Vamos trazer, vamos comentar. Tudo isso faz parte, mas dentro do campo da realidade, sem tentar te enganar, sem tentar te iludir, e muita gente faz isso, não é só a gente da mídia santista não. Na mídia de todos os clubes, é praticamente uma coisa que se repete todo ano. Eu já vi canta história, cara, Pirlo no Palmeiras, e no Santos ano passado, vocês lembram, né? Era Paredes, era Di Maria, era Pogba, era Arthur, não veio ninguém, porque o Neymar chegou e vai ter um esquadrão. E não veio essa galera, a gente tá cansado de saber, né? E não vai vir em 2026. A situação do Santos é pavorosa, a situação financeira do Santos é muito difícil e o clube não é que o Santos não só... Porque se fosse se preocupar em entregar mais dívida para o próximo que deteu a chave da Vila Belmiro, né? O Marcelo Teixeira estaria tranquilo e faria essas loucuras facilmente. O problema é que ele tem muitas dívidas de curto prazo para pagar, que se ele não pagar vai estourar no rabo dele. Então, com essa dificuldade que ele vai ter no início desse ano, e eu vou trazê-las aqui, vai ser muito difícil você ver o Santos fazendo alguma loucura ou trazendo algum jogador com um salário muito milionário para além do Gabriel. Acho muito pouco provável e o Gabriel só vai acontecer por uma série de coisas que combinaram nesse momento. Acho muito pouco provável que o Santos não traga de novo o antigo camisa 10, que deve ser camisa 9, com a saída de Tiquinho Soares para a próxima temporada. Quero comentar sobre isso, não antes de te recomendar Insider, porque a gente sabe muito bem que agora é momento de Natal, hoje é dia 16, então, portanto, dá tempo de você comprar os produtos da Insider e chegar para você dar de amigo secreto no seu Natal, para sua mãe, para sua tia, para o seu tio, para sua avó, para o seu avô, para sua irmã, para sua namorada, para o seu namorado, para quem for. Utilize o meu cupom Rodolfo Gomes, que você tem 15%, mas tem descontos rolando no site, que esse desconto pode subir para 30%, ainda você tem 20% de cashback. É a hora de você trazer, de repente, uma tech t-shirt na mesa e surpreender a galera e falar: olha aqui que eu trouxe, que eu comprei para você de presente de Natal. Todo mundo vai babar e vai querer ser a pessoa presenteada por você. Se não tem ninguém para presentear, presenteie em você mesmo. Até porque se tem uma coisa que vai fazer diferença na sua vida, é o seu tempo. E com a Insider você sabe que você economiza tempo, por exemplo, para passar a roupa e que você vai andar cheirosinho o tempo inteiro, porque não importa o quanto você sue, é uma tecnologia de roupa que não pega cheiro, então não tem por que não utilizar o meu cupom nesse momento e fazer as suas compras lá na loja da Insider. De tudo isso, precisamos conversar, né? Bom, tenho ouvido setoristas, tenho ouvido as apurações, tenho ouvido os nomes que têm surgido. Muito torcedor vem me perguntar de nomes que surgem na internet, nomes que eu não sei nem de onde veio, outros a gente sabe de onde veio. Eu não estou aqui para descredibilizar jornalista nenhum. Eu não gosto de alguns, por exemplo, de ouvir algumas coisas que eu andei ouvindo nos últimos dias. Como, por exemplo, apurei com uma fonte só, a outra não me respondeu. Não, se a outra não te respondeu, não precisa gravar o vídeo agora, espera a outra responder para gravar o vídeo. Muita gente colocando tudo na condicional. Olha, o Santos está interessado nesses caras aqui, mas está na condicional. Aí fica fácil, né? Não erra. Aí fica fácil não errar. Eu já errei informações aqui ano passado. Acho que errei uma ou duas informações. Pelo menos eu me lembro de uma com relação ao prazo da volta do Neymar. Disse que ele não voltaria a jogar. Mas por que eu erro essa informação? Porque eu cravo. Porque eu cravo. E eu cravei porque eu confiava na minha fonte. Errei. Mas eu cravei. Agora, eu apurei que ele não deve jogar, mas pode ser que jogue. Aí fica fácil, eu não vou errar nunca. Se a linha for essa, aí eu não erro nunca. Eu vou acertar todas o resto da minha vida. Mas não, para você
ser jornalista, para você dar uma informação, se você tem segurança daquilo, que há negociação, que os clubes estão conversando, que existe uma entrada, que existe alguma possibilidade, irmão, crava. Existe um interesse e os clubes estão tratando. Se você coloca tudo na condicional, aí não é jornalismo, entendeu? É assim pelo menos que eu penso a profissão. E eu não sou dono da verdade. É o meu olhar, a minha maneira de pensar, é a maneira como eu aprendi a fazer, tá? E no fim do dia, a gente vai seguir errando e acertando, porque ninguém é perfeito, tá? Do mesmo jeito que um jogador erra um pênalti, só erra quem bate, no jornalismo é a mesma coisa. No jornalismo é a mesma coisa, só erra quem bate. Se ficar só ali em cima do muro, ninguém vai errar nada nunca. Aí é muito fácil. Mas enfim, quando a gente olha a situação financeira do Santos, por que é muito fácil observar que dificilmente o Santos vai fazer grandes movimentações para além do Gabriel? Um dado muito importante é que o Santos teve 5 meses de impostos. Considerando, por exemplo, o FGTS, isso pode gerar processo dos jogadores que pode pegar o contrato na mão e fuder o clube. Você entendeu? E vamos lembrar, o Santos, o Marcelo Teixeira está com a faca no pescoço. Por quê? Porque ele faz uma negociação com os jogadores de que vai pagar tudo isso com a premiação do Campeonato Brasileiro. Esses FGTS, cuja apuração do meu amigo Henrique Farinha do Bloco Sou Santista equivale a 32 milhões de reais em 5 meses atrasados. Há também, por exemplo, o Santos não pagou 13º, não pagou férias a jogadores. Existem direitos de imagem, que faz parte do salário dos atletas que não foram pagos de vários meses a alguns jogadores. Como é que o Santos vai começar uma temporada de 2026, sendo que prometeu pagar com a premiação do Campeonato Brasileiro e não paga? Qual vai ser a moral que esses jogadores vão começar o Campeonato Brasileiro? O Santos não vai ganhar um jogo, porque os caras não vão correr. Você descumpre um acordo desse, então o Marcelo Teixeira sabe que essa é uma parada fundamental que ele precisa pagar para ter um time, mesmo que não seja o time ideal, para ter um time competitivo dentro de campo em 2026. Não vai ser descumprindo um combinado com os atletas. Então assim, só nisso o Santos tem milhões para gastar, certo? Certo. A gente fala do Barreal como se estivesse certo. O Santos não pagou o empréstimo ao Cincinnati, os 300 mil dólares, e não pagou a obrigação de compra. Tudo bem que essa obrigação de compra pode ser negociada em parcelas, mas o Santos também não se acertou até agora com o Cincinnati. E é um jogador importante. Então como é que a gente está pensando em outros jogadores de vários lugares de outros países, sendo que o Santos não se acertou com um jogador que quer contar? Essa é uma coisa que precisa ser definida. E para ser definida tem que ter dinheiro na mesa. E esse dinheiro vai sair de onde? Então o Santos não está em condição de ficar investindo em jogador agora. Sem contar que há jogadores que foram citados em vários sites, canais, etc e tal, que estão em grandes clubes, sejam do futebol brasileiro ou fora do futebol brasileiro. Alguns, por exemplo, que já grandes clubes do futebol brasileiro hoje, os principais, já tentaram algumas vezes repatriar nos últimos anos e não conseguiram. Vai ser o Santos nessa pindaíba? Eu não acredito. Eu não acredito. Há outros, por exemplo, que estão em grandes clubes rivais que poderiam querer vir para o Santos para ter mais minutos, mas eu tenho certeza que se esses caras pegam o telefone e ligam para alguém do Santos e descobre que há meses de direito de imagem atrasado, que o cara não vai querer vir. Você acha que os caras não conversam? O Santos está numa situação hoje muito difícil de negociar com o jogador porque a situação financeira é tétrica. E aí a gente vai para a apuração do Lucas Mussetti, que eu acho que condiz muito mais com o momento do Santos. Quando ele fala, gente, ó, conversei sobre chegadas e saídas. O Santos quer 3 reforços. Um é o Gabriel, centroavante, o Gabigol. Outros 2 estão um ponta esquerda para substituir o Guilherme e um meia box-to-box. Eu acho que poderia ser o Ian, que provavelmente vai ser emprestado, dispensado ou negociado. Eu acho que é uma pena esse menino ter sido tão pouco testado no time principal em 2025. É um cara que eu gostava tanto na base, que tem justamente essa característica. Deve estar treinando muito mal, mas mesmo assim é alguém que eu gostaria de ver em campo para dizer que não presta, que não dá, que não funciona. E todas as comissões técnicas que passaram no Santos em 2026, inclusive as interinas, não quiseram contar com o jogador. Enfim, uma pena. Mas feito esse parênteses, um volante box-to-box, um centroavante que deve ser o Gabriel, tudo indica, vou falar disso daqui a pouco,
e um ponto esquerda para substituir o Guilherme. Ok. Saídas. A gente imaginava que ia sair Cabalheiro, Bilal, Mike e outros jogadores. Não, segundo o Musetti, olha, quem está praticamente certo que vai sair, que não deve se reapresentar. Tiquinho Soares, porque segundo ele, o jogador também não quer mais ficar, graças a Deus, entende que não deu certo. Os empresários do jogador querem tirar ele, o Santos não conta mais com o jogador, então eles vão tentar um bem bolado para que ele saia. Eu espero que esse bem bolado não seja um empréstimo com o Santos pagando a maior parte do salário. Eu espero que esse bem bolado seja alguém contraindo esse contrato do Tiquinho. Vamos ver o que vai acontecer, vamos torcer por isso. Abriria a folha salarial justamente para o Gabriel e, segundo Ademir Quintino, a primeira proposta que o Santos fez de salário ao Gabriel é justamente de 1,5 milhão, que é o salário do Tiquinho, seria o Gabriel substituindo o Tiquinho no Santos, pelo menos em termos numéricos, matemáticos, de folha, né? Então, beleza. Outros jogadores que ele fala, por exemplo, que devem sair é o próprio Ian, o Luizão, que não tem espaço, o Basso, que tem salário alto. Mas, por exemplo, outros nomes como Lautaro, que a torcida não quer mais ver, pintado de ouro, deve ficar, contrato de empréstimo até o meio do ano junto ao Cruzeiro. Tassiano, segundo a apuração do Musetti, o Santos só vende, o Santos não empresta para ninguém, porque acredita que ele pode ser útil, e o último jogo mostrou isso. O Mike, segundo o Musetti, deve ficar. Bilal e Cabalheiro também. Até porque se o Santos se livrar de mais 2 pontos, o Santos vai precisar contratar outros. Então, o elenco do Santos que vai se reapresentar já para estrear em janeiro de 26 é muito próximo do elenco de 25. Vai ter pouquíssimas alterações. E tem gente querendo vender o sonho, cara. De duas uma, ou o Santos não traz essa gente que está sendo especulada, ou o Santos traz e quebra, dura mais 6 meses. Não existe. Não existe. Uma coisa é você negociar com o Benfica e dizer, olha, acabei de trazer o Neymar, etc, vou trazer o Rolezer, 11 milhões de euros, vamos fazer um pagamento que eu comece em 2026? Beleza. Outra é você precisar de grana para operar e você não ter, porque você tem, nesse momento, obrigações com relação a jogadores agora do seu atual elenco, que você precisa cumprir. E, gente, o Marcelo Teixeira ele pode ser tudo, mas trouxa ele não é. Ele sabe que se ele descumprir o contrato com o que está apalavrado com os atletas, se um atleta decidir ir para a justiça, rola uma debandada e, cara, isso tá no estatuto, isso gera impeachment. 2 meses de atraso para atleta. Ele sabe que ele não pode vacilar e ele sabe que mesmo que os jogadores não tenham esse movimento de ir para a justiça, que jogador que não recebe finge que joga, né? E aí como é que começa um campeonato paulista que tem só 8 jogos de primeira fase? Você vai brigar para não cair no Paulista de novo porque os caras estão desgostosos com a diretoria que não paga salário? Você vai começar um campeonato brasileiro que começa no fim de janeiro, perdendo 2, 3 jogos seguidos porque você não paga salário para os atletas? Você vai correr esse risco de brigar para não cair de novo porque você não pagou salário? Então ele sabe que essa é uma prioridade. E uma outra prioridade é não perder o Barreal, que é um jogador que o Vojvoda conta muito para a próxima temporada. Tudo isso demanda grana, dinheiro. Então o foco do Santos nesse momento está nisso. O Gabriel é uma situação diferente. O Tite acaba de chegar no Cruzeiro, então está inviabilizada a continuidade do Gabriel no Cruzeiro. Li que o Tite nem pediu a cabeça, mas que o Cruzeiro já não conta com o Gabriel. E segundo fontes que vêm lá de Minas Gerais, o Cruzeiro pretende facilitar a saída do jogador. Então isso seria muito importante, absolutamente importante, para que o Santos fizesse uma boa negociação. Se vai pagar 1,5 milhão, eu acho demais. Eu acho um absurdo. Eu acho que nenhum clube no Brasil pagaria o que o Santos está disposto a pagar por esse Gabriel que não joga nada há 3 anos. E a gente sabe muito bem por que vai acontecer. Porque os caras são amigos do pai, o Marcelo Teixeira é próximo da família, o Gabriel é um pedido do Neymar, que quer jogar ao lado dele, aí vai estar em família ali, etc e tal, e dane-se os cofres do clube. A gente sabe muito bem como é que funciona, essa galera tá comandando o Santos aí. Mas beleza, ainda assim 1,5 milhão, que é o salário do Tiquinho, aí o torcedor vai defender, falar, pô, se pagava 1 milhão por Tiquinho, pode pagar pro Gabriel. Ok, eu não acho que seja ok. Mas beleza, vamos pensar dessa maneira. E aí, imagino que o Cruzeiro, não dificultando essa relação, ou vai emprestar para o Santos e vai meter uma opção de compra, e se o Santos não honrar essa opção de compra, o Cruzeiro pode valorizar o jogador e vender para um outro lugar, né? Ou vai liberar
Fala, meu, fica com o cara aí que eu não acredito mais no cara. Eu não sei que tipo de negociação vai acontecer, mas vai acontecer. Me parece que é muito difícil não ter um final positivo dessa contratação. O Santos deve trazer o Gabriel, isso está na cara do Brasil inteiro. Agora, os outros 2 jogadores que o Santos pensa, eu imagino que o Santos vai tentar trazer jogadores que sejam apostas no mercado. Ou jogadores, de repente, do Fortaleza, que foram rebaixados e que o clube está numa situação mais difícil, não só do Fortaleza, mas do próprio Ceará, que caiu, etc., que o Vojvoda já conheça e que possa vir a custo baixo. Ou jogadores até mesmo do exterior, que estejam em fim de contrato, que não estejam jogando muito, que eles possam facilitar a vinda deles sem o Santos colocar dinheiro. Agora, nomes que estão sendo jogados por aí, jogador que joga em alto nível no futebol brasileiro, jogador que joga em alto nível no futebol europeu, que ganha milhões, etc e tal, e joga em seleções, isso esquece. Eu acho muito pouco provável que o Santos faça isso, a não ser que seja mais um episódio de delírio completo dessa gestão para afundar o clube. E de novo, a água tá batendo no bumbum. Marcelo Teixeira sabe disso. A última votação no conselho de aprovação do orçamento, ele perde praticamente metade do conselho. Ele precisa dar satisfação para essa gente, meu. Ele precisa dar satisfação para essa galera. Então vamos pensar um pouquinho, ligar um neurônio no outro. De novo, meu. É um período, não só na mídia santista, mas no futebol brasileiro, que jornalistas ou influencers se aproveitam da expectativa do torcedor para saírem jogando nomes e farmar visualizações, cara. E de novo, errar tá tudo bem, desde que você crave. Se você coloca tudo na condicional, você não erra nunca, aí fica fácil. É muito fácil eu ligar aqui e dizer, olha, o Santos tem interesse em contratar Mohamed Salah. O Liverpool está embaixo nessa temporada, cogita simplesmente a saída do Arne Slot, o Salah está infeliz, o Salah manifestou um desejo inenarrável de jogar com o Neymar nessa altura final, ele quer jogar 6 meses no Brasil antes de seguir para a Arábia Saudita, então ele quer atuar no futebol brasileiro. Eu falei com uma fonte, a outra não me respondeu ainda, mas essa fonte me garante que o Mohamed Salah tem interesse, o Alexandre Matos já começa a conversar, tem dinheiro árabe na jogada, tem dinheiro, é muito fácil. Santos quer Mohamed Salah, vai dar view pra caralho. Tem interesse. E aí? Fazer jornalismo assim é fácil. É fácil, velho. E torcedor é facilmente enganável. Simplesmente assim. Então, gente, vamos começar a prestar atenção. Só olhar a conjuntura, olhar o que o Santos tem feito, olhar a galera que acerta com relação às apurações do clube. E de novo, tem gente que errar é do jogo. Tem muita gente aí que é fácil, né, também, dar uma notícia, aí na sequência é desmentida e fala, não, eu mantenho a minha, porque também é fácil. Dizer que errou é muito difícil, poucos vão fazer. Poucos vão falar, não, realmente aquela informação que eu dei não estava correta. Mas cada um faz o trabalho que acha que tem que fazer. Eu tô aqui para fazer o meu. E parte do meu trabalho é observar o ecossistema. E é falar para esse torcedor tomar cuidado com aquilo que ele consome. Eu não consigo fazer diferente. E é isso. Sigamos nessa luta. Grande abraço e até o próximo vídeo.